bem? Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu sou o pastor Jetro e estou de volta com mais um culto no lar. Ao meu lado está aqui a minha esposa. Olá, a paz de Cristo para todos. Estamos aqui fazendo mais um culto na nossa casa e esperamos que o Senhor ele fale grandemente com vocês, como Ele já está falando conosco. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Também está a Julinha, minha filha. Glória a Deus. Juntos nós vamos tirar este momento precioso na presença do Senhor, adorando a Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, que vai ser a nossa base para a mensagem daqui um pouco. Eu vou ler apenas um versículo que está em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, e o versículo 24, representando assim todo o texto que nós vamos ler, logo mais na reflexão da Palavra de Deus. O versículo 24 diz: Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, essa oportunidade de estarmos na tua presença. Oferecemos este louvor, este culto como adoração, como sacrifício de louvores ao Senhor. Eu quero orar pelo meu irmão, minha irmã, essa pessoa que está nos assistindo, Senhor. Não sabemos em que horário, se de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, mas que o teu Espírito Santo possa, Senhor, aproveitar este momento que estamos em comunhão, adorando a Ti, e o Teu poder flua, Senhor, para a vida desta pessoa, e ela seja cheia do Espírito Santo, ela seja cheia do Teu poder, Senhor, para vencer as vicissitudes e dificuldades da vida e fazer o que é principal, nós fazermos, Te adorar e Te glorificar. Obrigado, Jesus, por tudo. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se você quiser também, você pode colocar o seu comentário, que nós estaremos lendo posteriormente e vamos estar respondendo. Se você também quiser pedir orações, você pode estar fazendo esse pedido de orações. Em outros cultos, eu tenho nesse canal um período também que nós tiramos para orar a respeito de muitos problemas e dificuldades, interceder ao nosso Deus. Então você também pode estar, através dos comentários, fazendo seu pedido de oração e nós estaremos orando. Deus abençoe. Nós vamos adorar o Senhor e nos acompanhe nesse louvor em nome de Jesus.
Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Muito bem, nós vamos adorar ao Senhor com mais um louvor da harpa. Está no número 186. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia eu receba do céu a coroa que me dará Deus. Aleluias! Aleluia. Haverá uma coroa, haverá recompensas. Então, ande no valor que Deus designou para cada um de nós. De valor em valor. Nós vamos andando e adorando ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. E Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta vida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, pelo céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluias! Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Tu és digno de honra, de glória, de majestade. Nós queremos andar, Senhor, de valor em valor, Senhor. Nós queremos, Senhor, ó Pai Celestial, testemunhar, enquanto estivermos aqui na terra, o valor que é te seguir, que é te adorar, que é glorificar o teu nome. Eu te adoro, Senhor, com toda a força do meu ser. Obrigado por este momento especial, com minha família, com meus irmãos, que cada um dos teus filhos que estão acompanhando, Senhor, este culto, seja cheio do Espírito Santo. Se alguém está afastado, se alguém está desviado, se alguém, Senhor, ó Pai, saiu como aquela ovelha perdida do meio do rebanho, ó Jesus, que ela seja encontrada por Ti, encontrada pelo bom pastor, Senhor, nesse momento, e seja, Senhor, trazida de volta ao redil, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluias, nós te adoramos, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Nós sempre louvamos ao Senhor com um louvor, ou dois louvores, em castelhano ou espanhol, porque temos uns irmãos aqui em Manaus, Amazonas, que o Senhor tem trazido para nossa igreja, para juntos nós termos comunhão com o Espírito Santo, com o Senhor. E eu quero
louvar ao Senhor pela vida desses meus irmãos e quero cumprimentá-los, não somente eles, como todos os imigrantes venezuelanos, que nós sabemos que têm vindo ao Brasil em um momento tão difícil da nação deles, e com tanto amor e carinho, eles estão na nossa igreja adorando ao Senhor. Então, hermanos amados, eu e pastor Retro, quero falar neste momento que nós outros amamos vocês e que receba agora, para a glória de Jesus, este momento que iremos alabar ao Senhor. Alabado seja o nome de Jesus. Minha hija Julia vai estar alabando e vocês podem estar com nós outros também cantando esta adoração. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ô Espírito Santo, nós te adoramos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade, Senhor. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Este momento é tão precioso para a nossa família, é tão precioso para todos aqueles, Senhor, que, ó Pai Celestial, estão juntamente conosco, expressando, Senhor, o seu agradecimento de
poder, Senhor, falar do teu amor, da tua graça, mas também experimentar esta graça, este amor tão maravilhoso que o Senhor derramou sobre nós. Nós, Senhor, realmente estamos gratos a Ti. Em momentos tão difíceis que nós estamos vendo a população mundial, nacional, aqui no Brasil passar, mas o Senhor já está revertendo essa situação. O Senhor já está mudando este quadro. Ó Pai, também que, Senhor, que este momento tenha sido para nós um momento de reflexão, um momento, Senhor, ó Pai Celestial, de muita dor, muito lamento, infelizmente, para algumas famílias, mas para, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão, ó Pai Celestial, vivos, que possam entender que nós não somos nada sem o Senhor, ricos ou pobres, seja qual for a raça, seja qual for a nação, nós todos dependemos do Senhor, nós todos dependemos, Senhor, da Tua graça e misericórdia, por isso que o Senhor nos amou de tal maneira e enviou o Seu Filho amado para que todos nós pudéssemos, Senhor, um dia, reconhecendo o sacrifício de Jesus, recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. E este culto, Senhor, eu quero dedicar a todos aqueles que estão afastados, todos aqueles que se afastaram, se desviaram, Senhor, da comunhão, da adoração, do reconhecimento, Senhor, que Tu és o único e suficiente Salvador. Eu quero orar por esta pessoa, Senhor, esta ovelha, esse filho perdido, Senhor, ó Pai Celestial, mas que o Senhor, nesta oportunidade, ele possa voltar-se para Ti, Senhor, assim como aquele filho pródigo se afastou dos caminhos do Senhor, mas um dia reconheceu a sua necessidade diante de Ti, Senhor. Esse homem também, esta mulher que está afastada, possa voltar, Senhor, para os Teus caminhos, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos e Te exaltamos. Obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por este momento. Nós Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no teu celular e nós vamos refletir sobre a palavra de Deus, Lucas, capítulo 15, e versículo 11. Eu vou pedir que a minha esposa leia até o versículo 24. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. O filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daqueles da terra, a qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai. Então comamos e alegramo-nos.
porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Aqui nós estamos diante de uma passagem, diz a palavra de Deus, que Jesus já havia falado de mencionado duas outras parábolas, e uma se referia à ovelha perdida, o qual o homem tinha 100 ovelhas, e uma se desviou e se perdeu no caminho, e este homem, esse pastor, ele foi buscar procurar até encontrar a ovelha perdida. A outra fala de uma mulher que perdeu um dracma, um dinheiro, um valor, e ela procurou por toda a casa, e quando achou, a Bíblia diz que ela se alegrou e convidou, e saiu falando, relatando para as vizinhas. Nesta passagem, a Bíblia diz que Jesus fala de um homem que tinha 2 filhos. E aqui nós vamos fazer algumas reflexões a respeito desta passagem. Em primeiro lugar, eu vejo esses 2 filhos como 2 classes de pessoas. Aquelas que permanecem na presença do pai, que se refere ao filho mais velho, embora permanecendo na presença do pai, de Deus, esse filho, Jesus mostra que ele não estava totalmente satisfeito, ele não sabia usufruir de tudo aquilo que já pertencia a ele. Mas também nos fala de um outro filho, o mais novo, que estava insatisfeito com toda aquela situação que ele vivia, e ele queria viver uma vida mais prazerosa, conforme o texto apresenta. E então eu quero fazer algumas considerações. No versículo 12, a Bíblia diz assim: e disse o mais jovem deles ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele lhe repartiu os bens. Embora a lei permitisse que os pais pudessem dividir sua herança ainda vivo, os próprios escribas ou fariseus, ou aqueles que estavam ali no controle da lei, eles recomendavam que não fosse feito isso enquanto o pai estava vivo. Aqui nós vemos uma certa dificuldade do relacionamento do filho com o pai e a necessidade dele querer procurar um outro lugar para satisfazer sua alma. E então ele pede uma parte da sua herança. A tradição diz que o filho mais novo tinha direito a 1/3, né, dos bens, enquanto o filho mais velho tinha direito a 2/3, e poderia ser dado ainda em vida. Mas, naturalmente, não era algo que pudéssemos falar nobre. Mas aquele filho, ele só pensa em si próprio. Então, isso nos mostra o caráter do pai misericordioso, que pega uma parte dos seus bens e dá ao seu filho, e também mostra o caráter de Deus em respeitar o livre-arbítrio, porque este pai, na verdade, representa nosso Deus. Eu coloquei algumas considerações, e uma delas foi: me pertence, ou seja, isso revela o caráter egocêntrico daquele jovem. Ele não estava considerando que todos aqueles bens, tudo aquilo que havia sido adquirido, era do esforço próprio do seu pai, do seu sacrifício, e agora ele estava dizendo que queria esses bens a qual o pertencia, revelando assim o seu caráter egoísta, egocêntrico. E lhe repartiu os bens, diz o texto. E aqui nós vemos o caráter do pai, um caráter de misericórdia, de amor, mesmo o filho tomando aquela iniciativa para andar dissoluto, repartir os bens ainda em vida, desconsiderando assim o pai. A Bíblia diz que o pai deu-lhe
a parte que lhe cabia. No versículo 13, a Bíblia diz: e depois de não muitos dias, o filho mais jovem, juntando tudo, partiu-se para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo de forma irresponsável. Olha só, e não depois de muitos dias, ou seja, ele não esperou muito tempo. A sua insatisfação era tamanha que ele, então, o mais rápido possível, ele sai da presença do Pai e vai para um outro lugar, aventurando-se a um lugar desconhecido. O texto também diz assim, juntando tudo. O que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender que, em primeiro lugar, Deus permite que nós tomemos a iniciativa de estar na presença dele ou de sair da presença dele. Isso é o chamado livre-arbítrio, o poder da escolha que o Senhor nos permitiu e nos deu para que escolhêssemos. Por isso que um texto diz, escolhei entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. É uma escolha. E aqui nós vemos que ele juntou tudo. E não foi assim também com a humanidade? Não é assim também com muitos que se afastam da presença do Pai? Que tudo é isso? Que bens são estes? As habilidades, os recursos que Deus deu a você, os dons. Quantas pessoas têm talentos incríveis de tocar, de cantar, de fazer uma peça, um teatro, enfim, né? de dirigir um coral, dirigir um grupo de louvor, habilidade para pregar, para falar. São inúmeros os recursos, as habilidades, os bens, as virtudes que nós adquirimos, não para usarmos no nosso bel prazer, mas para glorificarmos o nome de Jesus. Para fazermos e usarmos esses recursos na presença do Pai. Mas aquele filho, ele quis que aqueles recursos, aqueles bens, fosse levado para o seu próprio egoísmo. A Bíblia diz que ele partiu para uma terra distante. Provavelmente, Roma, Alexandria, naquela época eram cidades grandes, Corinto, cidades festivas. E aquele jovem, então, ele partiu para uma terra distante. Quantos que estão me ouvindo neste momento saíram da presença do Pai? Juntaram todas as suas habilidades, tocar bem, cantar, pregar, e levaram isso para uma terra distante, da presença do Pai. Hoje estão oferecendo todos esses recursos, esses bens, distante do Pai, para o mundo, se divertindo, tendo seu prazer, talvez até, quem sabe, ganhando, né, somas elevadas de dinheiro, pela fama, pelo poder, usando os recursos que foram dados pelo Pai, foram dados por Deus, para que você permanecesse na presença de Deus. E aí eu me dirijo exatamente a você que está afastado do caminho do Senhor. Gastou de forma irresponsável. Nós não recebemos os talentos, os dons de Deus, as habilidades que o Senhor nos deu, para jogarmos fora, para gastarmos de forma irresponsável. Não! Todas essas bênçãos que nos é dadas, sejam emocionais, espirituais, materiais, todas essas bênçãos, elas são para que nós possamos, na presença do Pai, glorificarmos a Ele. Amém, glória a Deus. Efetivamente, trabalharmos no seu reino para a glória do nome de Jesus Cristo. Mas quantos não estão gastando de forma irresponsável? Atrás da fama, atrás do poder, cercado de amigos, aparentemente, cercado de prazeres, desprezando, eu posso imaginar
aquele jovem nas boates da vida daquela época, nos lugares que eram lugares pecaminosos, ele nem sequer lembrava do seu pai. Ele estava tão envolvido com aquela festividade, com aquele mundanismo, que ele nem sequer lembrava do seu pai. Ele nem sequer lembrava do seu irmão. Uma certa vez, eu me dirigindo a um jovem, perguntei se ele pretendia voltar para a presença de Deus. E ele foi tão seco, enfático, e falou para mim que nem sequer pensava nisso. E eu me afastei e fiquei muito triste, porque ali eu vi que essa pessoa, ela estava como aquele jovem. Que Deus tenha misericórdia da vida dela. E que, assim como aquele jovem tomou uma atitude em relação a voltar para o Pai, esse jovem a qual me refiro também, ele volte para a presença do Pai. Então, no versículo 15, a Bíblia diz: e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos para alimentar porcos. Meu Pai do céu, acabara o dinheiro. Junto com o dinheiro, acabara a amizade. Junto com a amizade, acabara as regalias. E todo aquele prazer que aquele jovem estava tendo quando pediu ao seu pai os seus bens e gastou de forma irresponsável, acabara-se tudo. E agora aquele jovem se encontrava sem amigos, sem poder, sem fama e sem comer. Acabara-se a paz, a alegria. Porque a paz deste mundo é desta forma. É só quando tudo está bem. A alegria deste mundo é só quando tudo está bem. É verdade. Então, você que está ouvindo esta mensagem, não se iluda com as apresentações deste mundo, porque são ilusões, são mentiras. Às vezes você está vendo alguém com muita fama sorrindo em frente às câmeras, gastando seu dinheiro de forma dissoluta como aquele jovem, mas esta pessoa não tem o principal, que é a sua paz, a sua alegria com Deus, a alegria da salvação. Então, eu gostaria que você refletisse comigo na situação deste jovem. Ali se encontrava um jovem agora totalmente sem recursos, sem paz, sem alegria. E eu quero te dizer uma coisa, para os judeus era muito humilhante ele ter que estar ali no meio dos porcos. Era o que lhe restara. Ele procurou trabalho, ele procurou uma melhoria, talvez ele procurou os amigos que ajudaram a gastar todos aqueles recursos, mas não o encontrou. E o único lugar que ele encontrou, a Bíblia diz que foi em um campo, o qual cuidava de porcos, e ele foi mandado para lá. Na cultura judaica, isto era humilhante. Era o fundo do poço, porque eles consideravam os porcos impuros. E interessante que essa mesma comida que era dada aos porcos, ele estava em tal condição de miséria, de necessidade. A Bíblia diz que ele desejava comer daquilo que era jogado aos porcos. Meu Deus do céu! Quem sabe você não está nessa situação, meu amigo? Quem sabe você não está nessa situação, jovem? Senhor, senhora, se afastou dos caminhos do Senhor. Eu me lembro que uma vez eu entrei em um local onde eles faziam ali suas feitiçarias para os demônios.
e a dona daquele local, eu perguntei para ela se ela já algum dia havia aceitado a Jesus e ela disse que sim, mas que se afastara e agora estava adorando. A Bíblia diz que a feitiçaria é como um pecado de rebeldia para Deus. É uma abominação. Aquela mulher se encontrava daquela forma. Ela conhecia os louvores, ela conhecia uma boa parte da Bíblia, ela experimentara os dons de Deus, mas agora ela estava ali servindo aos demônios. Que lamentável, que triste. A sua alma estava sendo levada para a eternidade sem Deus, para a dor, para o sofrimento eterno. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele te ama. Amém. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. No versículo 17, e ele pensando consigo mesmo, disse: quantos empregados de meu pai têm pão em abundância e eu morro aqui de fome? Agora ele estava refletindo. Quantas pessoas precisam chegar ao fundo do poço, infelizmente? Não que esta seja a vontade perfeita de Deus, mas Ele permite que muitas pessoas vá ao fundo do poço, porque enquanto elas estão bem, elas não conseguem ser humildes e olhar para o seu Criador e render a sua vida ao Senhor, glorificar o nome do Senhor com seus recursos, com aquilo que ela recebeu. E o Senhor permite que ela vá ao fundo do poço como esse jovem. Quem sabe você está nesse momento no fundo do poço? Sabe por que Deus permite isso? Para que você possa tornar-se para Ele. Amém. Amém. Verdade. E diz que ele, pensando consigo mesmo, diante daquela situação em que ele estava: quantos empregados de meu pai têm pão em abundância e eu aqui morro de fome? Esta consciência, ela só é possível depois que você busca, às vezes, todo o prazer deste mundo e não encontra o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria. Porque isso só é possível na presença do Pai. Aquele jovem tinha tudo na presença do Pai, mas ele não se satisfez. Agora ele está do outro lado e ele percebeu o quanto era perfeito, prazeroso estar na presença do Pai. Você está ouvindo esta mensagem e você está sendo tocado pelo Espírito Santo, tocada pelo Espírito Santo, e não resista à mensagem que vem do Senhor para a tua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. No versículo 18 ele disse: eu levantarei, irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Pequei contra o céu, eu levantarei. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, lá em Efésios capítulo 5, 14, diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá sobre ti. Levante-se dentre os mortos, meu amigo. Amém. Meu irmão, você não é para estar entre os mortos. Deixe que os mortos sigam os seus mortos. Mas você não é para estar nessa condição de morto. Olha o que o texto diz: levanta dentre os mortos. Você não está morto. Jesus não te abandonou. O Espírito Santo está triste com tua atitude, com tua vida, mas ele não te abandonou. Aleluia. E a palavra dele hoje é: levanta-te dentre os mortos. Aleluia. Glória a Deus. Aquele jovem, ele entendeu que ele precisava se levantar daquele estado letárgico que ele se encontrava. Sim. E ele disse: eu irei a meu pai. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus já te deu tudo o que precisa para que você goze da plena felicidade.
Porque a verdadeira felicidade não está em gastar, não está em ter coisas materiais. Você pode ter tudo isso e não ser feliz. A verdadeira paz, a verdadeira felicidade está quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos farei descansar, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Você precisa de paz. Você precisa de descanso. Pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Aleluia, glória a Deus. Tem um versículo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos. Humilhar-se é você reconhecer que sem Deus você não é nada. Humilhar-se é você saber que todas essas habilidades, recursos, bens, adquiriu, você as tem porque adquiriu do Pai. Amém, verdade. E, portanto, você precisa glorificar a Ele, se manter na presença do Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o texto diz que ele levantou-se e foi até o seu pai. No versículo 20, diz assim: levantando-se foi ao seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu, e teve compaixão dele, e correndo caiu ao pescoço e o beijou. Ele ensaiou tantas coisas a falar com seu pai, mas quando o pai o viu, nem esperou, ele mal começou a falar, o pai o abraçou e o beijou. Porque assim é o amor de Deus, o caráter de Deus, um caráter de misericórdia. Glória a Deus. Um caráter de amor. Aleluia. Embora ele não aceita e não compactua com o pecado, mas ele espera que venhamos para ele arrependidos e prostrados, Amém. reconhecendo que sem ele nós não somos nada. É verdade. Ele não irá nos receber de forma carrancuda, fechada. Não, ele vai nos abraçar, ele vai nos beijar, porque ele nos ama. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O Pai não somente abraçou e beijou. O Pai foi fervoroso. Aleluia. O amor de coração. Amém. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira Amém. Obrigado, Senhor. que entregou seu Filho amado, Amém. para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Olha a atitude do Pai em decorrência daquela atitude do Filho de arrependimento. A Bíblia diz que ele disse: trazei o bezerro engordado e o matai, e comamos e nos alegramos. Vamos fazer uma festa. Mate um bezerro. Era muito comum os judeus eles fazerem festas com um bezerro engordado para demonstrar a sua alegria. Esse bezerro também representa o sacrifício de Jesus. Amém. Deus te recebe, meu amigo, minha amiga, você que está afastado dos caminhos do Senhor, de braços abertos, Aleluia. porque Ele já, com isso, antes de você voltar-se e arrepender-se, Ele já matou o bezerro, que simboliza o seu próprio filho. Amém. Ele já sacrificou o seu filho, esperando para quando você viesse até Ele fazer essa festa. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. E esse bezerro representa sacrifício de louvores de adoração. No versículo 24 ele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Aleluia, Jesus. A Bíblia, ela é perfeita, porque ela contém a palavra de Deus. Amém. Ela é um manual de vida para nós. E tudo que foi escrito para que possamos viver uma vida plena de satisfação, de alegria e de paz. Amém. Amém. Eu também já fui esse filho pródigo. Eu já fui afastado, fui criado no lar evangélico. E a partir dos 12 anos, talvez, não me lembro corretamente, mas eu me afastei e andei dissoluto, rebelde, sem causa, contra tudo e contra todos, buscando o meu próprio prazer. Eu não compreendia naquela época o quanto era prazeroso estar na presença do Pai. Até que um dia o Senhor me chamou. Até que um dia eu quase cheguei ao fundo do poço. Mas me humilhei e voltei-me para o meu Pai. Aleluia. Há quase 30 anos estou servindo ao Senhor. E eu louvo a Deus, porque é muito melhor estar na presença do Pai. Aleluia. Se você está afastado, ouviu esta mensagem, está sendo tocado pelo Espírito Santo, eu quero que você feche os seus olhos e faça esta oração comigo. Senhor Jesus, esta mensagem tocou o meu coração. Eu estou afastado dos teus caminhos, mas eu quero me voltar para ti. E eu vou tomar esta atitude como aquele jovem tomou. Que atitude? De levantar-se, de ir ter com o Pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E o sangue de Jesus vai te purificar agora. O Espírito Santo vai trazer de volta a alegria da salvação. Receba em nome de Jesus Cristo a alegria da salvação novamente. Não se deixe mais levar pelas mentiras e prazeres deste mundo. Abrace a Jesus. Abrace o Pai, porque Ele está de braços abertos. Ele está fazendo uma festa neste momento, te recebendo de volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. E se você foi tocado pelo Espírito Santo e resolveu receber Jesus novamente na sua vida, no seu coração, coloque aqui embaixo do vídeo o seu comentário, a sua experiência com este culto, com esta palavra. Deixe o seu nome para nós orarmos por você. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Amém. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, tanto quanto o amor de Deus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus.